Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, o repórter Justiça. Pessoas caminham em local urbano. Brasil, uma população formada em sua maioria por negros, sendo 56,1% dos brasileiros pretos ou pardos. Mas os números não alteram as proporções. 73% dos brasileiros em situação de extrema pobreza são negros, enquanto 25% brancos. Numa breve recuperação histórica, a construção de uma sociedade mais igualitária ainda é desafiadora. A escravidão já foi um câncer na nossa história. Ricardo Viana, delegado de polícia. E aí nós chegamos à liberdade, em aspas, né? A liberdade do povo negro. Você liberta essa população e não há políticas públicas eficientes para colocar no mercado de trabalho, dar uma porção de terra e simplesmente soltá-los, foi aí que nós tivemos um grande câncer, um grande problema da nossa história. Como é que a gente pode entender Wanderson Flor do Nascimento, professor de Filosofia e Direitos Humanos da UNB. Que não corresponda nem de longe, não é, a essa realidade populacional. Quando a gente olha para os tribunais, a quantidade de magistrados e magistradas negros, quando a gente olha para a Suprema Corte, não é, você tem uma fotografia que corresponde à realidade brasileira. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer e tentar ajustar as contas com isso. Isso não é simples. São mais de 130 Renata anos Teodoro, desde Brasília, que a Suprema Corte foi criada no Brasil. De lá para cá, políticas afirmativas de enfrentamento à discriminação racial começaram a tomar corpo. Pedro Lessa, o primeiro-ministro negro do Supremo Tribunal Federal, tomou posse em 1907, cargo que ocupou até 1921. Em 2012, um novo marco. O ministro Joaquim Barbosa assumiu um mandato de 2 anos na presidência do STF, se tornando o primeiro-ministro negro a comandar a corte. Incluir pessoas pretas e pardas na estrutura do Poder Judiciário ainda é um dos desafios democratizantes e civilizatórios a ser enfrentado. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do relatório Justiça 2024, mostrou que o percentual de negros e negras no Poder Judiciário é de 14,3%, sendo 12,4% de pardos e pardas e apenas 1,8% de pretos e pretas. Nós temos um grande desafio, que é entender direito como o racismo funciona aqui, né? Porque muitas vezes a gente pensa que racismo é só ver alguém atirar numa pessoa negra. Isso também é racismo, mas não é só isso. Então, como é que a gente está vendo acontecer a exclusão, acontecer a vulnerabilização dessa maneira mais sofisticada, pensando nessa categoria de racismo sofisticado que apareceu agora há pouco. Professor de Filosofia e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, o Anderson explica que, do ponto de vista institucional, o Brasil carrega brechas na luta contra o racismo e faz referência ao termo racismo sofisticado, caracterizado muitas vezes pelo comportamento não verbal. Ninguém está perguntando aqui, você é negro, vou te tratar mal. Não é disso que se trata. Tem muito mais a ver com as dinâmicas mais sutis e sofisticadas de perceber aquilo que é essa herança negra, não é, da cultura brasileira, da história brasileira, que se cola na história de cada um e cada um de nós, para saber de que maneira há uma diferença de tratamento. Ricardo Viana caminha por um corredor. Ele é negro. Tem situações, por exemplo, que eu quero falar com o delegado, aí pode ir, é aquela sala lá, aí a pessoa volta para a sessão administrativa e fala assim, ele não está lá, não, ele está na sala, não, tinha um rapaz mexendo no computador. Quer dizer, ela não enxergou uma pessoa que seria no estereótipo capaz de ser um delegado-chefe. Ricardo Viana sabe que rompeu barreiras. Foi por meio dos estudos que lutou por espaço na sociedade. Hoje ocupa um cargo privilegiado e um lugar de representatividade
na luta antirracista. Você não enxerga o Ricardo no meu cargo, você não enxerga o Libânio no Ministério Público, não o Joaquim Barbosa no Supremo, você vê ali uma pessoa negra que rompeu barreiras e chegou. Então a representatividade é uma coisa muito forte, principalmente quem está lá embaixo, que olha para a gente e vai falar assim, eu posso chegar também. Formado em Direito e Educação Física, o delegado não está imune ao racismo. Em 2020, foi vítima de um ataque racista em uma lanchonete de um bairro de classe média alta de Brasília. Uma pessoa que se colerizou, né, ficou colérica por conta de eu perguntar a senha do nosso pedido para a minha filha. Ele achou que eu estava gritando e aí assim, eu fui agredido fisicamente. Ele me jogou sandálias, me insultou de macaco e vários outros ofensas à minha honra como pessoa e como pessoa negra. A situação evoluiu para um embate e Ricardo deu ordem de prisão ao agressor. Ele resistiu ainda à ordem de prisão, saiu correndo da lanchonete e aí eu tentei correr atrás, mas aí eu voltei porque minha filha estava em pânico nesse momento. As pessoas da lanchonete muito assustadas, eu voltei, me identifiquei e naquele momento uma pessoa que serviu de testemunha até no processo judicial falou, cara, você é armado, como é que você aguentou tudo isso? Eu estou acompanhando isso desde o início, eu estava para entrar, para me intrometer na situação, porque eu achei um afronto contra a sua pessoa e com a sua família. O ataque foi registrado como injúria racial, quando a ofensa é direcionada ao indivíduo. O agressor foi preso e, após o pagamento de fiança, liberado. Nada paga o constrangimento que eu sofri, principalmente para minha filha. Veja só, uma adolescente, eu, o ídolo, né? O pai, o delegado, o ídolo dela, sendo afrontado ali de forma infantil, assim, eu fui subjugado de uma forma que ela me falou, pai, até quando você ia aguentar isso? Os registros de racismo saltaram de 1.464 casos em 2021 para 2.458 em 2022. As ocorrências de injúria racial também cresceram. Em 2021, foram 10.814 casos. E em 2022, 10.990. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Supremo Tribunal Federal equiparou a injúria racial ao crime de racismo, sendo também inafiançável e imprescritível. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. Com a mudança, ficou mais severa e a reclusão passou a ser de 2 a 5 anos. A previsão de multa foi mantida. A necessidade de ser antirracista é uma necessidade, portanto, de toda a sociedade brasileira. Não dá para pensar que apenas as pessoas negras têm que se comprometer com o antirracismo, mas a sociedade como um todo. Pessoas, várias delas negras, caminham em área urbana e ensolarada. E você, fica com a gente mais um pouquinho. No próximo bloco, a repórter Samanta Peçanha vai mostrar como o judiciário tem atuado no combate ao racismo. É daqui a pouquinho, não saia daí! Vinheta de transição no centro em círculo branco escrita em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrita em amarelo. Repórter Justiça. O fato de eu ter hoje um poder... Ana Maria Prates, procuradora de Justiça do DF. Maior do que eu já tive na minha juventude, não retira o racismo. Nada blinda o racismo. Você pode ter dinheiro, você pode ter poder econômico, poder social, que a cor da pele vai prevalecer. Acontece muito em lojas, né? Andressa Souza, cantora. Aí eu sempre pensava que pode ser a roupa, né? Acho que eu não estou tão bem vestida. E aí a gente tem aquela preocupação de sempre estar mostrando que a gente está sempre muito bem. Assim, olha, eu não sou algo ruim. Olha só, eu estou bem vestida, eu tenho tô maquiada. Essas narrativas, elas são muito comuns para Samanta Peçanha, Brasília DF. Eu já DF. fui seguida em uma loja ou deixei de ser atendida, entre tantas outras situações de racismo que já passei. Nós somos 3 mulheres com histórias de vida diferentes. Uma é procuradora de Justiça do Distrito Federal, professora e escritora. Outra é cantora e eu sou jornalista. Mas temos em comum o fato de sermos negras.
E mesmo com mundos e realidades distintas, passamos pelas mesmas situações e temos o mesmo sentimento de não pertencimento a determinados lugares. Somewhere there's music, how faded tune. Andresa é cantora de jazz e bossa nova e sentiu mais uma vez o racismo na pele ao se apresentar em um restaurante de luxo em Brasília em outubro de 2021. Quando a gente cantava, as meninas que pediram a música vieram pra frente. Aí veio 3 mulheres. Das 3, 2 voltaram para os seus lugares e ficou uma. Ela subiu no palco, chegou até mim e veio como se fosse falar alguma coisa no meu ouvido. Ela foi e falou assim, bem assim no meu ouvido, você errou a letra. Falei, sério? Tudo bem então, tudo bem, acontece. Aí ela foi saindo, assim que ela deu uns passos para ir embora para a mesa dela, ela voltou, me deu 2 tapas no braço e falou, aprende a cantar, sua negra. Logo depois que eu consegui entender o que tinha acontecido, eu comecei a chorar, e aí perdi o controle, aí não conseguia mais falar, aí comecei a tremer, aí tirei, aí a gerente viu de longe, ela veio, eu falei, Andresa, o que aconteceu? Aí eu falei, acabei de levar 2 tapas de uma cliente, e eu não sei nem por que exatamente. Aí meu colega falou, Andresa, ela foi racista com você não viu ela falando? Ana Maria Prates também passa por situações racistas ao exercer seu trabalho. Eu fui dar palestra num outro estado, havia uma fileira reservada primeiro para os palestrantes, eu sentei, assim que eu sentei vieram pedir para que eu me retirasse da fileira, que era só para os palestrantes. Daí eu perguntei para a pessoa por que ela achou que eu não era palestrante. E ela ficou sem saber o que falar. Tínhamos sentados eu, um homem branco, também não era uma pessoa muito conhecida, mas ela pediu para eu me retirar. Eu falei, então por que você acha que eu não sou palestrante? Ali era uma questão racial. How faded tune, somewhere there's heaven, how high A voz que leva alegria a tantas pessoas se tornou força para muitos que passaram por situações semelhantes. Andresa recebeu o apoio que precisava e recorreu à justiça. Foi uma hora que eu vi uma multidão de pessoas aparecendo e falando assim, Andresa, eu não te conheço, mas eu tô aqui. Andresa, você quer um apoio? Andresa, você quer minha mão? Tô contigo. Andresa, eu posso pegar seu caso? E aí a gente conseguiu um advogado que fez. Ele fez totalmente voluntário a causa. Ele pegou a causa e falou assim, Andresa, eu sou advogado de minorias e eu tô aqui para te ajudar. Para conter ações racistas e frear o racismo estrutural, houve um endurecimento na lei. Como vimos no bloco anterior, em 2023, a Lei 14.532 equiparou a injúria racial ao crime de racismo. O Atlas da Violência 2024 revelou que em 2022, 46.409 pessoas foram assassinadas no Brasil. Desse total, 76,5% das vítimas eram pessoas pretas e pardas. E os números também são elevados quando falamos sobre a população negra encarcerada. De acordo com os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 havia 68,2% de negros encarcerados no país, o maior percentual já registrado em quase 20 anos. Nosso sistema carcerário é negro. A nossa justiça penal é uma justiça penal de réu negro. Então, assim, não adianta a gente ficar com desculpas, contar histórias, mas é um sistema penal voltado para este réu negro. Em julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros definiram que a abordagem policial motivada por cor da pele é ilegal. Na ocasião, o STF entendeu que a revista pessoal sem mandado judicial deve ser baseada em suspeita concreta da ocorrência de crime. O Judiciário tem trabalhado também para aumentar a representatividade de pessoas negras no sistema de justiça. O Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Karen Equidade Luiz, Racial, juiz auxiliar da presidência do lançado CNJ. Em novembro de 2022, na gestão da ministra Rosa Weber, onde ela e os tribunais superiores, STJ e TST, conclamaram todos os tribunais do país a firmarem um pacto pela equidade racial. 100% dos tribunais brasileiros aderiram ao pacto. E além desta ação, existem outras realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Capacitações de magistradas e magistrados por meio da Infam e por intermédio também das escolas, a promoção
de aperfeiçoamento no procedimento de heteroidentificação para o ingresso nos cargos tanto de magistrados como servidoras e servidores. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, que reúne instituições, organizações da sociedade civil, magistrados e magistradas também, que vão apresentar sugestões ao colegiado do CNJ de políticas e de ações de promoção de equidade racial. O CNJ também lançou em 2015 a Resolução 203, que reservou às pessoas negras 20% das vagas em concursos públicos para ingresso na magistratura. É preciso, sim, que a gente olhe para essa realidade, que a gente reconheça que a baixa representação de pessoas negras decorre do racismo, decorre do pouco acesso à educação, à saúde, ao espaço no mercado de trabalho. E é preciso que a gente adote medidas que vão reverter esse quadro de desigualdade. Os movimentos evoluíram muito, né? Nós devemos muito a quem veio antes. Nós devemos muito a quem tem aberto portas para nós. Quando eu canto, eu anuncio no meu Instagram, gente, eu estarei cantando no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal. E aí quando eu vejo as pessoas indo lá, e eu vejo a representatividade chegando, tipo assim, como se eu tivesse aberto uma porta, assim, gente, tá aqui, ó, pode vir. E no próximo bloco, vamos conhecer um projeto que promove a representatividade e muda a vida de diversas pessoas negras. Não saia daí, eu volto já já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Olá, seja bem-vindo ao último bloco do Repórter Samanta Peçanha, Justiça. Brasília DF. E eu começo falando do Estatuto da Igualdade Racial, instituído em 2010, com o objetivo de combater a discriminação. Um dos pontos da Lei 12.288 é promover a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e também cultural do país. Nós vamos conhecer agora o projeto Igualando Oportunidades, que conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho e cumpre esse papel de inclusão. Homem negro caminha por corredor e entra por uma porta. Carrega uma mochila na mão direita. Você saber que um projeto, uma iniciativa faz uma diferença. Pedro Henrique na vida Lemos, do jornalista. jovem. E a gente sabe que é muito difícil. Acho que eu sempre fui ansioso e tinha essa questão de já pensar como é que seria no futuro. E aí tem muita galera que está nessa ainda de pensar, de ter essa ansiedade que eu tive lá atrás, de falar bem assim, gente, e a oportunidade, ela vai chegar para mim? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Esse é o trecho de uma música do Cidade Negra que se encaixa muito bem na vida do Pedro Henrique. A dificuldade no mercado de trabalho começou desde o estágio, onde eu vi que nas entrevistas, mesmo tendo cursos, mesmo procurando sempre melhorar na questão profissional, eu vi essa dificuldade já nas entrevistas, onde tipo, quem sempre era escolhido era uma pessoa branca. E aí é isso, assim, as pessoas elogiavam meu currículo, isso já no estágio. Elogiavam meu currículo, fazer muito curso, participar de muito workshop, mas eu nunca era selecionado. Ele fez parte da primeira turma do Igualando Oportunidades lá em 2018. Eles fizeram uma imersão mesmo de como é que é o mercado, de como você tem que se comportar. E aí nesse período eu estava fazendo estágio. Estava na faculdade, já estava fazendo estágio. Mas estava preocupado, como eu sou uma pessoa ansiosa, já estava preocupado com o mercado de trabalho, se eu teria oportunidade ou não. E aí o Igualando Oportunidades, ele realmente me deu oportunidade. O jornalismo é um sonho de criança que se concretizou após o programa. Como sempre amou televisão, aproveitamos para apresentar um pouco dos bastidores da TV Justiça para ele. Samanta e Pedro caminham por entre mesas onde pessoas trabalham em computadores. Entram numa sala onde funcionários operam equipamentos de controle de vídeo. Mas foi no projeto que ele percebeu que podia expandir os horizontes. A oportunidade que eu tive foi assim que eu terminei a faculdade. Demorou um mês, assim, fiquei parado e estava preocupado se eu ia conseguir um trabalho após a faculdade. E eles entraram em contato comigo perguntando se eu queria participar de um processo seletivo, que no caso foi o AURE, que é um projeto do Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho e Unicef. E aí lá era para trabalhar como jornalista júnior
E eles passei no processo seletivo, era concorrendo com 10 jornalistas recém-formados, e aí eu fui a pessoa escolhida. O projeto Igualando Oportunidades faz parte de uma entidade sem fins lucrativos, o Instituto Multiplicidades, voltado ao desenvolvimento econômico a partir da tecnologia e inovação. E nasceu após uma provocação do Ministério Público do Trabalho sobre o número reduzido de jovens negros empregados em grandes empresas do Distrito Federal. A gente verificou que os empresários buscavam Cristiane Pereira, coordenadora do projeto Igualando Oportunidades. Que tivessem conhecimentos, habilidades, atitudes, que gostassem de empreender dentro das suas empresas. Então a gente resolveu criar um curso patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho, que a gente trouxesse o conhecimento, esses conhecimentos para esses jovens. O juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Fábio Esteves, foi convidado a dar uma aula e não largou mais. Hoje é um dos mentores do Igualando Oportunidades. A gente está capacitando pessoas negras para o mercado de trabalho. E isso significa dizer que nós teremos que, de alguma forma, compreender o que isso significa dentro dessa estrutura que a gente tem, que é a estrutura do racismo. E aí a gente vai tratando não só desse aspecto, de alguma forma situar essas pessoas e trabalhar os conteúdos, os demais conteúdos técnicos a partir dessa lógica, né? Inclusive com formadores negros. 620 pessoas já passaram pelo projeto e o Simônio é uma delas. O projeto Igualando Oportunidades eu conheci através de postagens do Instagram. Simônio Rosal Antônio. Aí lá tem falando, auxiliar empreendedores negros, né, nesse mundo. Então, falei, olha, voltado para a população negra, né, público específico, tem um recorte. E esse recorte é voltado para uma população. E essa população é, tipo, alguém que é deixado de lado. Aí eu falei, cara, eu tenho uma ideia, eu preciso ver umas outras coisas, amadurecer a minha ideia. E vai que esse público está conversando comigo. Foi com o curso que ele adquiriu as ferramentas necessárias para tirar do papel a ideia de um novo negócio. Ele ensina um pouco de como você lida com o financeiro, ele ensina você sobre um pouco de marketing, ele ensina você sobre um MVP, ele ensina você a como se posicionar, como organizar o seu pensamento, ele ensina você no básico de como você deve se portar como empreendedor. Ressaltar o valor desses alunos é fundamental para que possam crescer como indivíduos e profissionais. Eu preciso reverter esse processo, eu preciso reverter essa condição de gente que é violentada cotidianamente, inclusive nesses espaços, para um lugar, para um status de valor, né? De que nós vamos nos apresentar perante essas empresas oferecendo um ativo que será muito valioso, do ponto de vista até econômico, financeiro, etc., que é a diversidade. Fomentar um mercado de empreendedores pretos com a capacidade de autogerência é importante. Então, por mais oportunidades como essa, a gente precisa. E no fim das contas, o Igualando Oportunidades é... Igualando Oportunidade é, você pode ser o que você quiser. Vamos sentar aqui e estruturar uma coisa para você ser o que você quiser? E você já segue a gente no Instagram? @Rádio e TV Justiça. No YouTube já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Renata Teodoro e Samanta Peçanha. Edição de texto Renata Teodoro. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Helena Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Harry Góes, Lúcio Ribeiro e Adilson Moraes. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita e Leonardo Fonseca. Videografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Rosa Fazem. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência de gestão de controle Viviane Yanag. Coordenadoria de gestão da TV Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.